Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial. Nós estaríamos comemorando, tendo o nosso culto de ação de graças a Deus pelo aniversário da nossa igreja, que no último dia 21 completou 70 anos. E amanhã também teríamos um outro culto especial. O culto de amanhã normalmente acontecerá às 19h30. Então, na parte da manhã nós não teremos atividades aqui no templo, teremos o culto às 19h30, onde estaremos aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja, que completou 70 anos aí de organização. Como os irmãos, durante essa semana, receberam aí as felicitações do grupo da igreja, e também nós estivemos postando aí a respeito da nossa igreja na quinta-feira, que completava 70 anos de organização. Mas nesse momento eu quero convidá-los a fazer uma reflexão, mantendo esse foco da celebração dos 70 anos da nossa igreja. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão nesse momento. Para isso eu peço que você esteja abrindo a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 12 e 13. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de número 12 e 13, que diz assim: Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Trazendo esse texto para a nossa realidade que nós estamos vivendo, nós como igreja temos, e como cristãos, nós temos a obrigação, temos a necessidade de estar glorificando a Deus na nossa vida. Glorificar a Deus em todo o tempo no nosso coração, glorificar a Deus nas nossas atitudes, glorificar a Deus pela nossa existência e na nossa existência também. Não simplesmente através de um canto, através de uma atividade ou outra, mas através da nossa vida. Precisamos aprender a glorificar a Deus. Precisamos desenvolver o louvor, a glória ao nosso Deus na nossa vida. Precisamos compreender o que isso significa. Assim então eu quero convidar os irmãos a estarem comigo neste momento, fazendo essa reflexão. Em cima desse texto que nós vimos, que somos chamados, desafiados por Pedro, a estarmos dentro do nosso procedimento, na nossa vida. Ou seja, quando ele diz aqui no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ele está dizendo que nós devemos manter a nossa vida cristã, a nossa vida de dedicação, de louvor a Deus, em meio à sociedade que nós vivemos. E manter de tal maneira que as pessoas que nos observam, as pessoas que nos veem, aquilo que porventura falarem ou quiserem nos comparar como malfeitores, que as nossas atitudes possam dizer o contrário. Às vezes a gente está preocupado muito em falar que nós somos, ou mostrar através da palavra o nosso caráter. Mas o caráter não se diz através da palavra, o caráter não se mostra por meio de palavras apenas, mas o caráter se mostra com muito mais eficácia e contundência quando nós vivemos o Evangelho de Cristo. Então eu quero convidá-los a pensar a palavra de Deus comigo nessa noite. Primeiro, glorificar a Deus. Glorificar a Deus é um dever. Glorificar a Deus para nós é uma obrigação. É uma necessidade nossa como cristãos glorificar a Deus. É uma necessidade do ser humano. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E se fomos criados para a glória do Senhor, devemos fazê-lo. Devemos glorificar, devemos engrandecer, devemos manifestar a nossa gratidão e o nosso serviço a Deus. De que maneira?
nós podemos fazer isso com louvor. Quando eu disse que não apenas glorificar a Deus com cânticos, mas é uma das maneiras que nós temos de glorificar a Deus. Louvando a Deus com cânticos, louvando a Deus com atitudes, louvando a Deus de inúmeras maneiras nós podemos glorificar ao Senhor e apresentar o nosso louvor a Ele. O salmista, lá no Salmo 22, verso 23, diz assim: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Então, nós somos chamados aqui a glorificar a Deus, a louvar ao Senhor, a glorificar a Deus, a temer ao Senhor. E quando nós tememos, quando nós louvamos, quando nós glorificamos, nós revelamos, nós mostramos a nossa submissão, o nosso amor, a nossa necessidade de estar servindo esse Deus maravilhoso. Também a palavra do Senhor nos convida a louvar ao Senhor através do que fazemos, ou seja, através das nossas obras. As nossas obras como cristãos precisam ser boas obras, ou seja, precisam ser obras que denotem, que mostrem que nós somos e vivemos na luz de Cristo, não aquelas obras da carne ou das trevas, como diz a palavra do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 16, a palavra diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através das nossas boas obras, através da nossa dedicação ao Senhor, do que nós fazemos na prática, a maneira como nós nos portamos e aquilo que nós fazemos pode nos levar a glorificar a Deus e levar também outras pessoas a estarem glorificando ao Senhor. Então nós precisamos celebrar a Deus, nós precisamos louvar a Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da nossa vida colocada na presença do Senhor para servi-lo de todo o coração. Também nós podemos estar glorificando a Deus e devemos fazer produzindo os frutos que glorifiquem ao nosso Deus, frutos que enalteçam o nome do nosso Deus. Precisamos estar servindo ao Senhor através dos frutos que nós vamos produzir. É interessante a palavra de Deus lá em João, no capítulo 15, verso 8, diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, em que vos deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando nós produzimos frutos no reino de Deus, nós demonstramos que somos discípulos de Jesus. Quando nós produzimos bons frutos e frutos agradáveis na presença de Deus, nós mostramos de quem nós somos discípulos. E isso é maravilhoso, porque os frutos é tudo aquilo que nós podemos estar produzindo para que o Evangelho, para que a palavra do Senhor, para que vidas cheguem a pessoas e vidas sejam transformadas através dela. E cada um de nós podemos fazer isso. Isso não é um papel somente para a liderança da igreja, para o pastor, para o missionário. Não, é para cada um de nós. Nós podemos glorificar o nosso Deus. Nós podemos testemunhar do que Deus fez na nossa vida e levar outras pessoas a glorificarem o nome do Senhor. Então, nós somos chamados a dar frutos, e bons frutos, frutos dignos que glorifiquem o nosso Deus. Também nós podemos estar glorificando a Deus e devemos glorificar ao Senhor através da nossa unidade espiritual. A nossa unidade na presença do nosso Deus, a nossa unidade como servos e servas do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos convida a esta unidade. Às vezes, falta um pouco dessa unidade espiritual na vida das igrejas. Às vezes, falta a unidade física entre as irmandades na vida das igrejas. Às vezes, há muitas contendas e conflitos na vida das igrejas. Ninguém está isento disso, nenhuma igreja está isenta disso. A nossa igreja também não está isenta disso. No entanto,
nós somos chamados a viver a unidade. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja que tem união espiritual e união física entre seus membros é uma igreja forte. Estamos vivendo um tempo atípico na nossa igreja, onde nós temos que manter um distanciamento entre os membros da igreja. Irmãos, e como tem sido difícil isso para nós? Como tem sido difícil para os irmãos? Quantas vezes já ouvi os irmãos dizendo assim, eu não vejo a hora de passar tudo isso para poder dar um abraço apertado, para poder cumprimentar de uma maneira mais calorosa, pois o brasileiro é assim. Talvez daqui para frente nós tenhamos que mudar um pouco os nossos hábitos, mas isso não pode de maneira nenhuma, de forma alguma, estar nos distanciando. Muito pelo contrário, nós precisamos continuar servindo ao nosso Deus, amando os nossos irmãos e glorificando a Deus através da comunhão, ainda que distantes uns dos outros, mas unidos espiritualmente na presença do nosso Deus. E Paulo nos chama a atenção para isso. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos irmãos de Roma, então lá no capítulo 15, versículo 6, ele diz: para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está nos convidando aqui a ter a unidade, a ter essa comunhão, termos união no corpo de Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Uma igreja que glorifica o Senhor é uma igreja que tem unidade. A igreja que serve ao Senhor, ela precisa ter unidade. A igreja que quer ser testemunha de Cristo nesse mundo, precisa ter unidade. Então nós somos chamados a glorificar a Deus através da nossa unidade. Também nós somos chamados a glorificar a Deus com a nossa inteira consagração. Consagrando as nossas vidas por inteiro na presença do Senhor, entregando-nos incondicionalmente nas mãos do nosso Deus. 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, Paulo escreve: fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados por um bom preço, por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Portanto, precisamos glorificar a Deus no nosso corpo e também no nosso espírito. Precisamos servir a Deus integralmente, precisamos estar nos consagrando integralmente na presença do Senhor. Precisamos ser uma igreja consagrada, precisamos ser um povo consagrado, um povo que abre o coração para que o Senhor faça a diferença na sua vida. Deus quer fazer a diferença na sua casa, Deus quer fazer a diferença na sua vida, Deus quer fazer a diferença na nossa existência. Vamos abrir o coração para Ele. Nesse dia em que estaríamos aqui reunidos, louvando e glorificando a Deus, pela vida da nossa igreja, pelos 70 anos da nossa igreja. Vamos fazer isso aí da nossa casa mesmo. Agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, enquanto estamos juntos com a nossa casa, vamos orar pela nossa igreja. Ore pela igreja, ore pelo pastor, ore pelo conselho, ore pela diaconia, ore pelas coordenadorias locais, ore pela nossa igreja nacional, ore pelo nosso presbitério, ore pelo nosso país, ore pelos nossos irmãos que estão enfermos. Irmãos, às vezes você não tem condições de visitar o irmão, às vezes eu não vou ter condições de visitar, mas nós podemos estar juntos através da oração, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor e tendo do Senhor a misericórdia na vida dos nossos irmãos. Tenha um tempo de oração, de intercessão por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram acometidos pela Covid-19. Muitos irmãos nossos estão doentes, muitos irmãos nossos nesse Brasil tão grande já faleceram por conta da Covid. E muitas pessoas, os irmãos estão ouvindo isso aí no meio de comunicação, mas não fique apavorado com isso. Não tome isso de uma maneira, não permita que isso venha tirar a paz do seu coração.
Entregue tudo na presença do Senhor e confia nele. Confie no Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos protege. Então, precisamos, como igreja, viver verdadeiramente como servos e servas do Senhor, glorificando o nome do nosso Deus, mantendo exemplar o nosso procedimento diante das pessoas, para que, quando Cristo voltar, o nome do Senhor seja glorificado. Para que no dia da visitação, o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos glorificar a Deus através do nosso louvor, através da nossa vida, através das nossas boas obras, através dos frutos que podemos produzir para o reino de Deus. Vamos glorificar a Deus através da nossa unidade, da nossa união. O salmista diz: quão bom e quão suave é viverem unidos, irmãos. Irmãos, não é porque estamos distantes, volto a dizer, que nós perdemos ou vamos perder a comunhão. Nós podemos mantê-la viva, sadia, abençoada na presença do Senhor. A comunhão física e espiritual, ela precisa ser nutrida. Ainda que não nos abracemos, ainda que não nos toquemos, como fazemos aqui na igreja, quando nós os recebemos, nós queremos dizer para vocês que nós continuamos juntos para enfrentarmos juntos todas e quaisquer dificuldades, porque o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, nada será contra nós. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma promessa, uma palavra de Deus. Creia, acredite e viva glorificando o nome do Senhor. Entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. Consagre-se inteiramente ao Senhor. Consagre o que você tem, consagre o que você é, consagre a sua família. Coloque-se nas mãos desse Deus e que Ele te abençoe, que Ele te sustente e que Ele te fortaleça. Vamos orar? Ore pela nossa igreja. Ore e agradeça a Deus. E amanhã, às 19h30, estaremos juntos no culto ao vivo, que será transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Se você tiver dificuldade em acessar, entra direto na página do YouTube da igreja, entra direto na página do Facebook da igreja, que vai estar lá ao vivo. Quando você entrar, inscreva-se. Tem lá um linkzinho para você escrever, para você receber uma notificação de que estamos tendo uma participação ao vivo. E você pode clicar e entrar diretamente no link, tá bem? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos neste dia agradecer a Ti pela vida da nossa igreja. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida do Teu povo nesta cidade. Pai, obrigado porque um dia o Senhor trouxe homens e mulheres para essa cidade para semear o Evangelho do Senhor como igreja presbiteriana independente. E hoje, completando, ó Deus, 70 anos de existência, nós queremos Te louvar pelo cuidado, pelo zelo, pela misericórdia do Senhor, pelas bondades do Senhor que têm sido manifestas na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Pai, continua abençoando cada lar, cada família da Tua igreja. Sustenta-nos, ó Deus, com Tuas mãos poderosas. Cerca-nos e guarda-nos, ó Deus, com poder e graça, para que possamos ser fortalecidos cada dia na Tua presença. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Então, como eu disse, amanhã de manhã não teremos atividades na igreja, apenas o culto às 19h30. E neste culto, aqueles que puderem estar presentes, venham participar conosco aqui no templo. E aqueles irmãos que estão impedidos por conta da restrição, da idade, por problemas de saúde, ou as crianças menores de 12 anos, que fiquem em casa, que acompanhem o culto online, esteja conosco orando e glorificando a Deus pela vida da nossa igreja. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus.